Carboidrato, vilão ou mocinho? Nessa aula, eu quero conversar com você sobre algo que é muito comum. Muitas pessoas, quando estão em processo, de emagrecimento, querendo ali perder umas gordurinhas, acabam tendo um comportamento que é excluir os carboidratos. O mais comum, parar de comer arroz. Aí o que acontece? A pessoa para de comer o arroz, mas aí ela faz aquele prato e acaba colocando ali alguns legumes, aumenta a quantidade de proteína. E essa retirada do carboidrato, muitas vezes a pessoa acaba de almoçar, ela não tem o hábito, de comer só salada e carne, e aí depois do almoço ela quer comer uma banana, ela quer comer um docinho, ou acaba no final do dia economizando essa fome do dia inteiro, do almoço que não foi completo, e exagera na última refeição do dia, no momento errado em que nós deveríamos estar comendo em menor quantidade, porque o nosso metabolismo está mais desacelerado. Será que você se identificou com isso? Isso é muito comum. E eu quero, nessa aula, te ensinar como que você vai combinar, eu chamo de vestir os carboidratos. Por quê? O que você deve evitar é consumir esses carboidratos pelados, sozinhos, sem as combinações certas, sem a ordem correta. Tá? Quando você aprende isso, você pode consumir o seu carboidrato sem medo. Nós precisamos do carboidrato. E vamos nessa aula quebrar essa crença. Lembra da aula de crenças? Que é uma ideia impregnada que a gente acredita que é verdade? Não é verdade. O carboidrato não é vilão. Você precisa consumir carboidratos e eu vou te ensinar como você vai fazer isso de forma que você tenha resultados. Quando você exclui os carboidratos da sua alimentação ou você reduz, consome na quantidade errada, você tem uma série de consequências. Por quê? Nós precisamos de carboidratos. Os carboidratos, eles são a nossa fonte primária para nosso corpo gerar energia. Eles ajudam na produção de hormônios, eles têm ali funções vitais no nosso corpo. Então, geralmente, quando a pessoa exclui o carboidrato ou consome em menor quantidade do que o corpo precisa, a pessoa começa a ter insônia, essa pessoa começa a ficar ansiosa, mal-humorada. Se o teu corpo precisa de energia e não tem, teu corpo vai pegar o quê? Tua massa muscular. Por isso, muitas pessoas que fazem dietas restritivas demais, excluindo o carboidrato, acabam, quando vão se pesar, acho que tá maravilhoso, perdi peso na balança. E na realidade não perderam gordura, perderam massa muscular. E massa muscular, gente, é ouro para nós, é nossa poupança de saúde. Então, cortar o carboidrato pode gerar compulsão, porque você não consegue levar a longo prazo, e aí na hora que você vê aquele arrozinho, aquele pãozinho, você vai acabar perdendo o controle e exagerando. Gera também a falta de energia. Então, entenda, o que você precisa aprender é consumir esses carboidratos da forma correta, equilibrada. E como consumir esses carboidratos vestidos da forma correta e nunca pelados? Bom, em primeiro lugar, por que a gente fala que esses carboidratos eles devem estar vestidos? Porque quando nós consumimos os carboidratos, como eu falei para vocês, são a nossa fonte primária de energia, automaticamente aqui na nossa boca mesmo, os carboidratos já começam a ser digeridos. E a gente recebe a informação que, para o nosso corpo, o carboidrato vira fonte de glicose, açúcar. Então, quando você come um pãozinho, aqui na sua boca já recebe essa informação e o teu corpo aciona um hormônio, que é a insulina, para essa insulina ir lá e tirar esse açúcar, esse excesso de açúcar e levar para dentro das células para gerar energia. E qual que é o problema nisso? O problema é o consumo dos carboidratos, dando esse pico, acionando essa insulina o tempo inteiro. Que hoje é muito comum, as pessoas ficam beliscando, de hora em hora tomam ali um cafezinho, comem uma fruta, um lanchinho, algo, e ficam dando esse pico de insulina, acionando, chamando essa insulina o tempo todo para retirar esse excesso de glicose e levar para dentro da célula. E aí o que acontece? Com o tempo, essa insulina se cansa, que é o que nós chamamos de resistência à insulina, que vai evoluindo para o diabetes, que é uma doença crônica que traz uma série de consequências para nós. Então, além de você controlar a alimentação, evitar esse pico de insulina, evitar o pré-diabetes, evitar o diabetes,
esse pico de insulina constante, mesmo para pessoas que não são pré-diabéticas e diabéticas, ele traz um estrago muito grande para o corpo. Por quê? Talvez você já tenha percebido. Um dos primeiros sintomas e mais comuns, quando você come de forma errada e fica dando esse pico de insulina, teu apetite aumenta muito. Sabe, você acabou de almoçar, não combinou de forma certa os alimentos, você acaba de almoçar, você já está com fome. Daqui 1, 2 horas. Ou você acaba de almoçar e já sente aquele desejo por comer algo doce. Me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. E aí você fica o tempo todo pensando em comida, querendo, né, comer carboidrato, querendo comer comidas que virem açúcar. E isso traz, além da compulsão, aumenta a ansiedade e tem um outro efeito, a memória, aquela letargia. Sabe quando você come aquele pratão de macarrão? Ou quando você comeu ali uma lasanha, aquele excesso de arroz, aquela coisa. E aí você acaba de comer, fica naquela moleza, só com vontade de dormir, sem energia. É esse pico de insulina que causa isso em você. O cansaço, a ansiedade, aquela sensação, né, zumbi. Você não fica, a sua memória não funciona da mesma forma, você não tem energia. Então, isso traz um estrago muito grande. Cada vez que existe esse pico de insulina, mesmo em pessoas saudáveis, mas que comem de forma errada, sem a ordem certa, sem estar fazendo as escolhas, as combinações corretas, isso a longo prazo é uma agressão muito grande para o seu corpo. Você imagina a gente fazendo isso no café da manhã, no almoço, no jantar, e muitas pessoas estão sem energia, cansadas, com uma série de consequências relacionadas a esse pico de insulina, que aumenta a inflamação, que aporta para várias outras doenças, que também ataca a tua imunidade, que é uma porta aberta para vir desenvolver doenças autoimunes, enfim. Vai muito mais além de apenas o cansaço, de apenas sentir muita fome. E outra coisa, esse pico constante de insulina, que vai aumentar o teu apetite, vai deixar com que você tenha muito menos autocontrole, porque quando nós estamos com fome, a gente não tem controle, né? A gente quer comer e acaba exagerando. Então, a partir de agora que você entende a importância de você combinar, investir esses carboidratos, eu vou te ensinar como que você vai fazer isso. Como que você vai, ao invés dessa tua curva de insulina ficar assim, né, dando picos, você vai achatar essa curva e evitar todos esses sintomas. Por quê? Uma insulina descontrolada faz com que você ganhe peso, trava o teu emagrecimento. Não é à toa que muitas pessoas estão utilizando aquelas canetinhas. Aquelas canetinhas são recomendadas para quem? Para quem tem diabetes ou para quem tem obesidade. O que aquela canetinha faz? Ela reduz a insulina. Por quê? Quando essa insulina está descompensada, desequilibrada, a pessoa tem muito mais fome. A pessoa, ao invés de perder gordura, o corpo acumula gordura. E quando nós vestimos esses carboidratos, combinamos eles da forma correta, é isso que você vai fazer. Você vai evitar o pico de insulina e você vai perceber que o teu apetite é a primeira coisa que você vai perceber de diferença. Você vai perceber que você não fica com aquela fome louca, aquele desejo por açúcar, aquela vontade de estar comendo, beliscando o tempo todo. Como você vai vestir esses carboidratos? Primeiro, entenda. Eu até vou trazer aqui para você entender como exemplo. Se você come primeiro o carboidrato, é como se fosse uma água que passa rapidamente aqui e gera o pico de insulina, porque a digestão do carboidrato é muito rápida, começa aqui. Agora, se você utiliza uma peneira, e o que é essa peneira? Se você veste os seus carboidratos, combinando esses carboidratos com boas fontes de gordura, boas fontes de fibras e boas fontes de proteína, esses alimentos sendo consumidos primeiro, eles vêm aqui como esse ralo e fazem com que quando você consumir o carboidrato, esse ralo aqui vem antes, vai evitar esse pico de insulina e achatar a tua curva. E o que vai gerar vários benefícios. E qual é a ordem correta de você consumir? Já grava isso na sua mente. Sempre, sempre você vai consumir primeiro as fibras. E o que são as fibras? Verduras, legumes, folhas. Sempre você vai consumir isso primeiramente.
Depois, no teu prato, você consome as proteínas, ovos, carnes, feijões. Em terceiro lugar, aí sim, você vai consumir as fontes de carboidratos. O macarrão, o arroz, a farinha, os tubérculos, né, como a batata doce, a batata inglesa. E, por último, as frutas. Mas as frutas nutrem, sim. De onde vem o açúcar? Das frutas. Claro, as frutas trazem diversos benefícios para nós. Né? Tem antioxidantes, tem fibras, tem minerais, tem vitaminas, mas elas viram açúcar muito rápido quando nós consumimos. Então, a gente precisa colocar na ordem correta. Tanto o carboidrato quanto o açúcar você vai consumir sempre por último e nunca sozinho. Porque se você consumiu ali à tarde uma fruta sozinha, pico de insulina. Se você consumir um doce sozinho, pico de insulina. E o que você vai perceber no seu corpo? Que naquele dia você vai sentir muita fome, muito mais ansiedade. E aí você não vai conseguir se controlar. Então vamos lá de forma prática. Nutri, por exemplo, de manhã. De manhã, pela ordem, né, eu deveria consumir primeiro o quê? Fibras, sempre em primeiro lugar. Segundo lugar, proteínas. Terceiro lugar, os carboidratos. Por último, a fruta. Então, de manhã, geralmente as pessoas não gostam de consumir folhas, né? Tomate, alface. Pronto, então, se você não tem as fibras, em segundo lugar, o que você começa a consumir? As proteínas. E depois, os carboidratos. Então, pense o seguinte, de manhã, se você gosta de consumir, por exemplo, um cuscuz, você não vai começar comendo o cuscuz com a manteiga. Você vai começar comendo o quê? Uma fonte de proteína, os ovos, ou ali o franguinho desfiado. Depois você consome o cuscuz com uma boa fonte de gordura, né? Com um azeite, coloca ali sementes, que também são boas fontes de gordura. Porque dessa forma você não vai ter esse pico. Essa proteína vai vir antes como se fosse um ralo e proteger. Lá no almoço, na hora que você vai montar o seu prato, monta o seu prato, metade do prato, como eu ensino sempre para vocês, verduras e legumes. Ou se não, se você come em casa, porque no restaurante, quando a gente vai montar, é mais difícil ir lá e fazer um prato de salada para depois consumir a outra refeição. Mas se você almoça em casa, comece pelo prato de salada, pelas fibras em primeiro lugar. Depois, as proteínas, que são ovos, as carnes, os feijões. Depois, por último, os carboidratos, o arroz, o macarrão, a farinha, o que está lá dentro do teu plano alimentar. E por último, a sobremesa, a fruta, ou o docinho, ou o suco, caso você prefira. É essa ordem que vai fazer com que realmente destrave a tua queima de gordura, melhora tudo no teu corpo. Faça e observe os resultados. E, por exemplo, no lanche da tarde, que é muito comum, muitas pessoas não se organizam e acabam correndo ali, né, na hora que estão com fome, comem apenas uma fruta. E aí é pico de insulina na veia. Logo depois você vai estar com fome, vai passar por todos aqueles sintomas que nós falamos. Como você pode combinar? O iogurte antes, porque é proteína e depois o carboidrato. Ou você consumir antes um whey, colocar junto ali um psyllium, porque o psyllium é fibra, e o whey, a proteína, e depois a fruta. Enfim, você aprende a fazer essas combinações, o que eu chamo de FTC. É esse funil que você vai decorar aí na sua cabecinha, essa ordem. FTC, sempre primeiro o quê? As fibras, depois P de proteínas e por último os carboidratos.